Bom dia, meu nome é Rita de Cássia, sou engenheira agrônoma aqui da Federação dos Municípios, no setor de desenvolvimento rural e meio ambiente. E hoje nós vamos fazer essa live para conversar com a Sônia, que ela é do Goiás, de Ipameri, é um exemplo de uma agricultora de sucesso. Ela vai contar aqui as nossas histórias. Além da Sônia, tem o Arthur Soares, que é engenheiro agrônomo da GERP, e tem a Leidiane Pinheiro, que é engenheira agrônoma da SAF. Então, vamos fazer esse diálogo aqui entre a gente. E bem-vinda, Sônia, por favor, se apresente. A Sônia está aqui, deixa eu ver. Voltou. Então, Sônia, eu estava pedindo para te apresentar, certo? Para as pessoas te conhecerem. Bom, meu nome é Sônia Bonato, sou agropecuarista aqui em Ipameri, Goiás. Fazemos um trabalho em família, né? Por ser uma propriedade familiar, meu marido na técnica e eu na gestão. E nós começamos aqui em 1995 e, graças a Deus, hoje a gente tem um destaque pelos resultados que nós conseguimos aqui dentro da nossa propriedade. E também fui ganhadora do prêmio em 2018, recebi uma homenagem em 2019, sou embaixadora do Congresso Nacional de Mulheres do Agronegócio e também embaixadora do Prêmio Mulheres do Agro, agora de 2020. E então, para mim, é muita honra estar aqui com vocês para dividir um pouco o nosso trabalho, os resultados, os exemplos de prosperidade que a gente tem aqui na fazenda, com outras pessoas se adaptarem à sua realidade e também conseguirem bons resultados. Então, aqui na sequência, nas primeiras damas, né, vai a Leda, que aí ela fala, se apresenta, e depois a gente começa. E aí o Arthur, e depois a gente bate papo com a Sônia, ela contando as experiências dela, conforme a pergunta aí dos nossos colegas. Bom dia a todos e todas. Queria saudar aqui nossa mesa digital na pessoa da Sônia, né, que é uma convidada especial hoje aqui para dialogar com a gente. Também saudar o pessoal que está acompanhando a gente de casa, né, esse grupo aqui virtual para dialogar um pouco sobre a gestão rural. Bom, eu me chamo Leidiane Pinheiro, sou engenheira agrônoma de formação, né, e aí a gente vem trabalhando há muito tempo, há mais de quase 20 anos, embora eu tenha essa cara de novinha, mas há mais de 20 anos eu já trabalho assim, desde a graduação, trabalho com o público da agricultura familiar. Então, é uma alegria muito grande poder estar hoje conversando com uma pessoa que já é reconhecida nacionalmente, né, pela atividade em propriedade rural de base familiar. Então, meu bom dia a todos e todas, e vamos lá aprender bastante hoje. Arthur, agora se apresenta. Eu agora. Sempre eu vou ficar por último sempre aqui nessa história. Vamos lá. Eu sou Arthur Soares, sou da Coordenação de Desenvolvimento Rural Sustentável do órgão de assistência técnica do Estado do Maranhão, que é a AGER, tá? Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural. E a gente tem um grande desafio. O governo do Estado, ele tem sempre direcionado as políticas para aquelas pessoas, vamos colocar assim, os invisíveis, aqueles que eram ausentes de receber de políticas públicas para o desenvolvimento, principalmente desenvolvimento rural. E o nosso desafio, que a gente tem encontrado muito, e aí vem a experiência que a Sônia vai colocar aqui para a gente, é que a agricultura familiar tem que ter no seu empreendimento, na verdade, tem que ter o seu empreendimento como negócio, não pode simplesmente se restringir a um ambiente onde eu tenha garantia de segurança alimentar e nutricional. Embora a gente pode encontrar ambientes hoje onde a prioridade, a necessidade é garantia de segurança alimentar e nutricional, mas o processo de assistência técnica tem que levar ao grau de emancipação, onde eu posso gerar excedentes e onde eu posso realizar negócio. E aí eu chego nesse grau que a Sônia está aqui demonstrando que isso é
possível. Claro, isso acontece dentro de um nível de planejamento, como ela bem coloca, planejamento de curto, médio e longo prazo, ou seja, visão de estratégia do negócio, tá? E é isso que a gente espera da contribuição de Sônia aqui para a gente aqui do Maranhão, principalmente essa agricultura familiar que a gente assiste. Obrigado. A Leda deu um probleminha aqui na internet dela, tô colocando ela novamente e já está aqui novamente a Leda. E Sônia, poderia assim começar contando assim para a gente como é que é o seu início como agricultora familiar, assim como como foi a entrada nessa parte que a gente sabe da tua história um pouco, né? E aí contasse assim para as pessoas verem que não é de uma hora para outra, é uma luta, mas que se consegue sair vitorioso com certeza. Nós começamos aqui, eu nasci e criei em fazenda junto com meu pai era meieiro de fazenda, né, trabalhava, mas a gente quando criança, a gente não aprende muita coisa sobre uma gestão, principalmente na época que o nosso país era um importador de alimentos, né, a agricultura familiar, você produzia ali dentro do espaço, meu pai trabalhava numa fazenda, e o dono da fazenda dava lá 1 hectare, 2 hectares, para ele plantar arroz, feijão, e era a meia, né? Tudo que era produzido, dividia com o dono da fazenda. E isso, hoje eu lembro, com as dificuldades que existiam antigamente, da gente ter acesso à alimentação que nós temos hoje. Antigamente não era que não tinha alimentação, era restrita a certas coisas. Por exemplo, maçã. Na minha época de criança, eu não tinha acesso à maçã como as crianças têm hoje, né? Porque era importada da Argentina, era muito caro, não era acessível para pessoas de baixa renda. Então, a nossa preocupação hoje é que hoje o alimento chega mais fácil na nossa mesa. Mas, voltando ao nosso início, então eu criei, mas eu me casei com um produtor rural e aí eu fui saber o que era fazer a gestão de uma propriedade rural. Chegando aqui na nossa propriedade, que meu marido comprou aqui em Goiás, a gente chegou com vacas, né, com as vaquinhas, com um trator que ele veio junto na herança dele, e mais dinheiro, assim, para falar assim, agora nós vamos investir aqui na fazenda, a gente não tinha. A gente tinha vontade de trabalhar, vontade de produzir aqui na nossa fazenda, e também porque era a nossa fonte de renda para a manutenção, né? Minha, do meu marido e da minha filha. Minha filha tinha 4 anos na época, e essa dificuldade que nós encontramos, que hoje ela é muito distante aqui, pelo menos no nosso meio, mas a gente sabe que no país inteiro ainda tem pessoas que não têm acesso a hoje, essas melhorias que foram feitas, né? A gente sabe que existe lugares que não têm acesso a isso, a essa assistência técnica, a profissionais, né? E a gente começou a fazer o que era possível aqui. O que era possível? Tirar o leite das vaquinhas que pariam, que dava mais leite, galinha, ovos, porco, frango. Então, a gente viveu disso 5 anos, tá? 5 anos a gente viveu do leite que eu vendia de porta em porta, dos ovos que eu levava junto, quando tinha frango, as pessoas encomendavam, eu levava, galinha eu levava, mas tudo assim, era a renda que vinha para dentro da fazenda para nossa manutenção. Então, a gente tinha que ter um cuidado muito grande no gasto, né? A entrada do dinheiro era escassa e a gente não podia falar assim, eu posso gastar. Não, era tudo regrado para que isso ajudasse a nossa manutenção aqui. Mas eu falo que quando você se dedica ao que você faz, as coisas acontecem. E você tem que procurar sempre a melhora daquilo que você faz. Então, essas dificuldades todas que nós tivemos, durante esse tempo que a gente estava procurando melhorar, nós tivemos uma luz, né? Eu falo que a gente tem que ter muita fé também,
que foi o meu marido faz silo para o nosso gado aqui, para o inverno, né? A alimentação do gado no inverno, foi onde que as pessoas começaram a procurar a alimentação para o gado deles também. Mas só que a gente não tinha silagem para falar assim, pode buscar que eu tenho para vender. Então, isso foi uma das coisas que nos ajudou, a manutenção, né? Que aí a gente descobriu que podia fazer mais silo, que teria cliente para esse silo, que ajudou a gente aqui também no crescimento aqui dentro da nossa propriedade. Mas, durante esse percurso de 5 anos, no 6º ano, eu comecei a fazer esses cursos do Senar, do Sebrae, para trazer para dentro da propriedade os conhecimentos e trabalhar com eles, que é muito importante você fazer o curso e usar, porque fazer um monte de curso tem muita gente que faz, só que não usa, né? Põe na gaveta o diploma e esquece que fez aquele curso, que ele é para ser executado dentro da sua empresa rural, porque eu falo que hoje a gente tem uma empresa rural no qual é feito toda a contabilidade dela, para saber onde está gerando lucro, onde está dando prejuízo, onde que eu posso investir e onde eu não posso investir. Tudo isso eu fui aprendendo depois que eu comecei a fazer esses cursos. O curso é muito bom, porque não vamos falar de portfólio de cursos aí, que tem muitos, né? Mas você tem que fazer. Faça um curso, estude a sua empresa. É uma das coisas que eu não tinha na minha época, que eu fiquei 5 anos fazendo um trabalho aqui, que eu poderia ter começado certo, mas eu não tinha o que temos hoje, né? Então, eu comecei do jeito que eu consegui, mas eu fui buscar. Então, a dedicação que você tem para buscar esses conhecimentos que te faz crescer e que faz a realidade mudar. E buscando esses conhecimentos, eu consegui implantar aqui dentro da propriedade, da empresa, o diagnóstico da empresa, o diagnóstico de mercado, para saber o que eu poderia produzir aqui, que teria, né, quem comprasse, porque não adianta você falar, eu vou plantar abóbora. Você tem para quem vender abóbora? Porque se você não tiver, não adianta nada você plantar, produzir bem, colher bem, se você não tem para quem vender. Então, você tem que estudar tudo isso para você começar a produzir dentro da sua propriedade uma produção que você já tem para quem fornecer. Então, esse diagnóstico é muito importante, você conhecer primeiro de tudo a sua empresa. O que essa empresa é capaz de te devolver quando você vai produzir nela? O que ela pode produzir que vai te trazer renda? Ela pode produzir limão, abóbora, soja, gado de corte, silagem, que mais? Um monte de coisas aí. São várias produções agrícolas, né? Alface. Aqui no caso, Sônia, aqui no caso no Maranhão, a gente pode ver o que é da nossa cultura, que a gente consome, que pode servir. Cada um aí você tem a mandioca para farinha, você tem para tapioca, você tem a macaxeira, que é muito consumida em restaurante, todo mundo gosta da carne de sol com macaxeira, o quiabo, o maxixe, você pode ver também a parte das fruteiras, que aqui no Maranhão eu acho que a gente ainda precisa investir nessa cadeia produtiva. E aqui rapidinho dar um bom dia aqui para o Giovanni, para o Alessandro, para a Silmara, para a Lara lá de Balsas, que está acompanhando a gente, a Aline. E aí, assim, a Sônia já deu bastante, como é que se diz, subsídios para a Leda, como trabalha na agricultura familiar, fazer alguma pergunta, alguma coisa assim, para a gente começar nesse bate-papo, nessa interação maior. Leda, tu tá com... Então, Sônia, a gente como gestor, né, de política pública, tu já falou, né, que quando tu iniciou não tinha essa quantidade de política pública, hoje falou da assistência técnica, falou do acesso ao crédito também, que era mais viável.
como é que está essa tua relação hoje com as políticas públicas? Aí eu falo de todas as esferas, né? Como isso se dá hoje nas propriedades rurais aí de Goiás, né? Que são as pessoas que tu conhece, né? Que já é bem conhecida aí no estado, na tua cidade. Como é que é essa relação com as políticas públicas, né? Aqui no governo do estado, Arthur já colocou muito bem, né? Aqui não existia Secretaria de Agricultura Familiar, né? Então, a partir desse governo, foi instituída uma Secretaria de Agricultura Familiar em 2015, tendo em vista que os números de estabelecimentos rurais de base da agricultura familiar dentro do estado do Maranhão realmente é grande, né? Rita já deu a deixa aí, que é a nossa cadeia principal, e aí a menina dos olhos de todo mundo aqui, tanto de Rita, como de Arthur, e como minha também, a mandioca, né? Que a gente chama a raiz do Maranhão, mandioca. Né? A gente tem mais de 1 milhão de hectares de área de produção de mandioca aqui no Maranhão. Então, tem mandioca no Maranhão inteiro, são 217 municípios, onde a mandioca é rainha e ela é plantada, produzida e culturalmente alimenta a população maranhense, né? Então, a gente tem tentado, aí eu falo enquanto governo do estado, tem tentado de alguma forma trabalhar, e aí eu e Arthur, que a gente trabalha diretamente com a questão das cadeias produtivas e também trabalha diretamente com a questão da gestão das propriedades rurais, eu fico muito contente quando eu escuto o que tu falas, né? Que aí a gente estava esses dias dando uma olhada bastante no teu trabalho, né? Que realmente a gestão, ela é uma tarefa de caso urgente, e aí eu falo enquanto governo, né? Ela é uma tarefa de caso urgente para todos os governos, em todas as esferas, porque os exemplos que a gente tem de sucesso hoje no Brasil, né, e aí eu abro mais amplamente, os casos de sucesso que a gente tem hoje no Brasil foram de agricultores, seja de base familiar ou do próprio agronegócio, são de agricultores que entenderam que precisam conhecer seu negócio, que precisam realmente ver o boi engordar, como o povo fala, né? Que o boi só engorda nas vistas do dono, né? Então, isso é muito sério. E para a gente, como governo, é um dever de casa e a gente tem estruturado, né? A gente tem mais 1 ano e pouquinho de governo aí até a próxima eleição. Sim. Então, a gente está tentando estruturar toda essa questão na gestão dos empreendimentos, e aí com todos os parceiros possíveis. Sistema S, a própria assistência técnica do governo mesmo, porque a gente entende que só o conhecimento ele é capaz de mudar a realidade do rural. E aí, para te perguntar como é que tem sido esse relacionamento teu e também com teus colegas, que com certeza deve ter vários produtores perto da tua propriedade, como é que se dá esse relacionamento com a gestão pública, né? Com município, estado e governo federal? Olha, eu sempre... o pessoal fala até que não sei o que você faz. Não é o que eu faço, é como eu faço, entendeu? Para ter um acesso à gestão pública, a todas as plataformas que o governo oferece para nós, para ajudar na nossa produção, para melhorar nossos investimentos em maquinários, que você precisa de maquinários para trabalhar, eu sempre usei a parte do governo de crédito rural. Eu tenho também, nessa gestão, eu faço questão de ter uma economia para investimento em máquinas agrícolas, que é um consórcio. Eu sempre estou pagando um consórcio de máquina agrícola, porque é um dinheiro que você paga e sem ver. Às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Tem sim, você paga sem ver, você põe aquela conta ali para você pagar junto com as outras e você vai ver que dá certo. Então, as políticas públicas que nós tivemos aqui no começo do meu trabalho, a prefeitura municipal aqui da nossa cidade, que é uma prefeitura muito dedicada a esse trabalho da agricultura familiar aqui. Eu tive o imenso prazer de estar no sindicato por 3 anos e junto com a Secretaria Municipal de Agricultura, eles fizeram um trabalho espetacular que eu pude acompanhar, junto aqui tem um assentamento, ao pessoal do assentamento, foi muito bem assistido pela Prefeitura Municipal e também pelo governo do Estado, porque tem que ser parceria, gente. A Prefeitura, o governo do Estado e o governo federal tem que estar junto nisso tudo para dar a mão para o produtor familiar, né? Principalmente, que ele é mais escasso de
de receber partes de ajudas. Mas como eu fiz tudo isso? Primeiramente, eu não dei um passo maior que a perna. Eu comecei devagar. Faz 25 anos que eu estou trabalhando na agricultura familiar, aqui dentro da nossa propriedade, e vai pensar que nesses 25 anos foi devagarinho para a gente chegar no que nós estamos hoje. Não foi de um dia para o outro. As dificuldades vão existir e são muitas, não é pouca, não. Mas você tem que estudar cada uma delas para que o resultado seja o melhor possível. Então, eu sempre fui no banco, eu sempre tive crédito no banco, eu só fiz dívidas que eu era capaz de pagar, mesmo que não desse certo o meu negócio, eu teria como falar assim, eu vendo minhas vaquinhas e pago a conta, mas eu não vou ficar devendo, certo? É uma perca? É uma perca, mas o seu nome no ano seguinte está lá para você poder trabalhar com o crédito de novo. Tem que ter um cuidado muito grande a hora que você vai entrar em crédito rural, para que você... É muito fácil pegar dinheiro de crédito rural. Por exemplo, a gente faz um planejamento com o banco e eles fazem um estudo lá do que você pode ter, né? Eu esqueci o nome agora. Você vai saber quanto que você pode pegar no banco. Então, você leva toda a documentação lá para fazer o custeio, né? Aí eles te mandam, te devolvem, falam assim, você tem direito a tantos R$ 1.000. Aí, vamos supor que você vai usar R$ 50.000. Aí eles ligam para você e falam assim, você pode pegar até 200 mil. Aí a pessoa, às vezes, fala assim, vou pegar 200 mil, né? Vou fazer um monte de coisa. Mas você tem que pagar os 200 mil depois, tá? E aí, onde vai ter renda para você pagar 200 mil? Se você ia investir só 50 no que era necessário. Então, se você precisa de 10, pegue 10. Se você precisa de 15, pegue 15. Mas que você sabe que vai ter um retorno e você vai quitar aquela dívida. E o ano que vem você vai investir 30. Aí você paga aqueles 30. O ano que vem você vai investir 50. E foi assim que a gente foi crescendo. Com os créditos, de acordo com aquilo que a gente ia fazer, do tamanho do nosso investimento, para que o retorno fosse o tanto necessário para quitar a dívida e sobrar um pouco para que você tenha lucro, né? Porque você não vai também fazer um investimento sem lucro. Então, você tem que fazer todas essas contas e todos esses investimentos. Então, a agricultura familiar, nós temos hoje várias carteiras, né? De várias empresas bancárias, tanto do governo quanto particular, que você pode ter acesso a esses créditos. Mas eu acho que o mais importante hoje para a agricultura familiar é a assistência técnica com a gestão, tá? Hoje, o pessoal que dá assistência técnica, a maioria estão fazendo gestão junto com a agronomia. Nós temos agrônomos que se formaram em agronomia e depois foram fazer gestão de propriedades rurais para, junto com a assistência técnica, eles ajudarem o produtor a melhorar a sua gestão para que o retorno seja melhor e menos chances de erro, né? Até para eles, né? Que estão ali dando assistência técnica, o nome deles vai ser muito importante para outras pessoas. Por exemplo, eu tenho a assistência técnica aqui, a menina, junto com a assistência técnica, tem um aplicativo que está a gestão da propriedade, junto com a assistência técnica. Então, isso é muito importante para que você tenha menos erro possível naquilo que você vai fazer. A gestão, o crédito, o seguro rural, que hoje está se expandindo no Brasil, é muito importante para nós, pequenos produtores. Se der alguma coisa errada, você ter uma segurança. Eu vou botando aqui meu som novamente.
E Arthur, eu assim, como tu é o que está na cadeia também da assistência técnica, em cima do que a Sônia falou, que é o paralelo que você faz aqui com a gente do Maranhão, assim, toda o que ela falou do crédito, da assistência técnica, que a gente vai ver o seguinte, o que faz com que a propriedade familiar, e que eu acho que é um dos meus pontos de vista, que a gente tem que quebrar aquela visão de que a agricultor familiar não pode crescer, não pode ser visto como uma empresa, é sim, uma empresa familiar com uma capacidade de produção conforme o seu espaço e o seu tamanho, mas é uma empresa, tem que ser gerida como uma empresa. E aí, em cima disso aí, Arthur, faça aí suas perguntas para a Sônia, essa consideração. Eu só vou pedir uma desculpa para vocês, porque fazer uma live de casa, a gente está sujeito a tudo quanto é barulho que passa na rua. E nesse momento, a moto da Jussara do Açaí está passando aqui em frente, aí vai já vazar essa suada toda. E com certeza meu cachorro vai sair latindo agora, tá? Mas vamos lá. Olha aí, ó. Sim. Vamos lá. A Sônia, ela coloca uma coisa muito interessante, que é a questão do crédito. Eu queria comentar primeiro isso, tá? Embora o banco te ofereça uma capacidade de endividamento, mas a lógica, como bem apresentada pela Sônia, é o seguinte: eu tenho que me endividar de acordo com o projeto que eu tenho em execução. É um projeto que define... Vou lá ver o cachorro. Ô, Gregor, por favor. É o projeto que determina... É o projeto que é o projeto que determina seu valor de endividamento, tá? Ou seja, o projeto é que determina o que realmente eu vou precisar junto ao banco. Se eu fizer dessa forma, fica muito mais fácil. Tem capacidade de pagar o banco, tá? Isso é claro. Uma outra coisa que Sônia também coloca, que os colegas aqui comentaram sobre isso, principalmente aí o Giovanni, é a questão de conhecimento. E aí a participação da questão dos profissionais de ciências agrárias, os técnicos agrícolas, o agrônomo, o veterinário, tá? Ajuda bastante. E principalmente a questão também do processo de gestão. E aí que vem uma pergunta, eu faço esse comentário, mas faço uma pergunta para a Sônia, e para que fique bem caracterizado a importância que tem um instrumento aí que eu acho que é muito interessante. Quando você diz assim, vocês precisam fazer o diagnóstico inicial da propriedade, saber o que realmente essa propriedade pode reverter em lucro. Por que isso é tão importante, Sônia? Tá? A pergunta foi o seguinte: por que é importante o diagnóstico da propriedade? Certo. Quando você faz esse diagnóstico, ele te traz maior segurança no que você vai produzir. Como você faz esse diagnóstico? Primeiramente, você vai fazer uma análise de solo, se você vai trabalhar com a terra, né? Nós estamos falando de agro, e é a primeira coisa que você tem que fazer. O que essa terra pode produzir? Porque, dependendo do resultado da análise de solo, ela não é boa para certas culturas. E isso tudo, você tem também a necessidade de entender de clima. Qual que é o clima da sua região? Quais são o material que você vai pôr na terra e que ele vai, mesmo com o clima da sua região, ele vai produzir. Tudo isso faz parte do diagnóstico. Por isso que ele é importante. Ele vai da análise de solo, análise de clima, análise de mercado e análise no que você tem dentro da sua fazenda como implementos agrícolas que você pode usar para produzir aquilo. Qual que é o seu mercado? É longe para você entregar a sua mercadoria? O frete vai te ajudar a encarecer muito a sua mercadoria e lá na ponta o mercado que vai adquirir de você, ele vai querer por conta disso? Por conta dela estar mais cara por conta do frete, um que produz lá pertinho vai vender muito mais barato para ele. Então, tudo isso vem no diagnóstico. A distância que você vai entregar a sua mercadoria, se tem mercado para a sua mercadoria, o que o clima na sua região pode te devolver em produção, e também o que o solo é capaz de produzir, mesmo corrigido,
né? Porque você tem que corrigir o solo, mas às vezes certos cultivares não respondem por conta do clima, ou ser mais seco, ou ser muito úmido, ou ser muito frio, ou ser muito quente. Então, tudo isso faz parte da análise e do diagnóstico da sua propriedade. Por isso que ele é muito importante. Ou seja, só complementando, ou seja, não é simplesmente um diagnóstico na linguagem técnica, é dafoclimático, diz clima, solo, tá, e produção, mas acima de tudo é um diagnóstico até comercial, para saber se a nossa proposta de valor, a proposta de valor do empreendimento tem mercado para tal produto, tá? Então aí que vem aquela história da produção por demanda, é o mercado que vai definir o que eu devo produzir, e quantidades e valores. É isso que é interessante. O que eu acho interessante da resposta da Sônia para ti, Arthur, é que eu acho que, mais uma vez, você tem a visão bem clara de que não importa se você é um micro, é menor do que um agricultor familiar, se você é agricultor familiar, pequeno, o médio, grande, você tem que saber fazer a gestão da sua propriedade, você tem que saber se o que você vai produzir tem mercado, porque não adianta eu ter o crédito, ter a terra para produzir e vá produzir algo que não tem mercado consumidor, certo? Se você vai produzir, é o que nem eu estava vendo no grupo da gente de secretários de agricultura, por conta de voltando a mandioca, certo? O caso da mandioca, então muita gente aumentou sua área de plantação da mandioca contando com a Ambev para adquirir a mandioca, e de repente a Ambev não deu conta de comprar toda essa mandioca produzida no estado para fazer cerveja, certo? E aí, na hora de produzir, o que a gente, com essa mandioca que vai ter, sabe quais as opções de beneficiamento que possa ter? Por isso a gente tem feito umas lives com o Joselito Morta para ver toda a aplicabilidade, onde você pode processar a mandioca, para você não fazer aquela coisa que diz muito no interior, você depositar todos os seus ovos numa cesta. Você saber, então, se eu vou produzir mandioca, se eu vou vender uma parte para a Ambev, outra parte eu vou fazer o quê? Que tipo de produto, que tipo de farinha, que tipo de fécula, que agora eu estou diferenciando a fécula, né? Do meu beiju, da tapioca do pessoal, tudo assim. Então, é importante essa fala para a gente ver que o agricultor familiar tem que ter a mesma preocupação de uma pessoa que tem uma propriedade maior. Ele tem que saber o crédito, se ele vai pegar o que ele dá conta de pagar, o que ele vai produzir, o que vai vender. E aí, Leidiane, agora essa vez aí, fale em cima do que você ouviu da Sônia, alguma pergunta relacionada à sua secretaria da SAF. Bom, tá muito boa o diálogo, né? Aprendendo bastante hoje aqui, né? Então, a gente já consegue ver aqui, né, Sônia, que a gente o dever de casa realmente é a gestão da propriedade rural, né? Aqui no Maranhão, né, balizado também por uns dados que a ONU apresentou ano passado, em 2019, tu deve ser conhecedora disso, Sônia, que 43% de toda atividade agropecuária e de gestão rural no mundo é feito por mulheres, né? Sim. Então, é uma fatia grande, né, dessa relação da agricultura com a mulher, né? Eu acho que por causa do vínculo com a terra, né? Então, hoje no Maranhão também isso não é diferente, né? Quando a gente fala do público da agricultura familiar, né? Os nossos projetos, as várias ações que a gente tem, desde as cadeias produtivas, como o Plano Mais DH, que é um plano de governo que trabalha com os 30 municípios mais pobres do estado do Maranhão, as lideranças da propriedade, da propriedade familiar são mulheres, né? Essas mulheres correspondem, aí minha pergunta para ti, né? Como é que tu vê a gestão e essa relação da vida da mulher, né? Que tem jornada dupla, tripla, eu até brinco que tem até a jornada quádrupla, né? Que é de madrugada. Então a gente tem uma jornada. Então é uma jornada realmente grande, né? A mulher não para, e quando ela assume esse compromisso de gerir a propriedade, aí quando eu falo gerir a propriedade, isso tanto sendo uma profissional da área, eu me coloco nessa parte, né, como uma profissional da área, como uma agricultora também,
como é que tu lidar no teu dia a dia nessa tua relação de carga de trabalho, né? Como é que tem sido isso? Porque tu é referência hoje no Brasil, né? No que tu faz, que a gente tem de entendimento e de notícia, é que hoje tu é referência no Brasil inteiro como gestora mulher, recebeu vários prêmios, né, de várias empresas de gestão mulher. Como é que tu consegue conciliar isso? E qual seria a tua dica para as agricultoras familiares maranhenses, né, para poder conseguir dar conta e ter uma gestão de resultado, que é o que tu tem hoje, né? Como é que tu te vira, mulher? Tu é muito polivalente. Como é que tu consegue? Tem uma coisa que é muito importante. Vou começar falando sobre a agricultura familiar no Brasil. A agricultura familiar no Brasil existe desde sempre. Eu acho que é no mundo inteiro. 70% das propriedades são de produtores familiares. Nós somos a maioria no Brasil. Desses 70%, eu acho que 75% desses 70% são mulheres, porque as mulheres elas sempre tiveram presentes. O negócio é que a gente não tinha liberdade para falar sobre o que a gente fazia, não tinha um canal para a gente se comunicar. Eu acredito que essas evoluções aí trouxeram muita liberdade para a mulher se pronunciar, né, e falar do que ela faz. Então, isso tudo vem agregando para as mulheres e a cultura que o Brasil tem, melhorar essa conectividade da mulher, do homem, dos filhos, dos irmãos, do marido, é sempre na mesma cesta. Porque todo mundo que está dentro de um negócio, independente se ele é o chefe, se ele é o diretor, se ele é o que faz o café, ele está envolvido na produção da empresa. Então, independente se é homem ou mulher que está ali trabalhando, faz parte do resultado. E as mulheres, elas ficavam nos bastidores, mas ela sempre tomou conta de tudo. Às vezes o marido fazia um negócio lá na cidade, antigamente, para não falar que ele tinha que perguntar para a mulher, ele falava assim, você me dá um prazo aí para mim pensar? E ele ia para casa, chegava em casa, ele falava, mulher, eu estou comprando um boi, e eu achei o boi muito bonito, mas estou achando muito caro, o que você acha? E conversava com a mulher, e a mulher dava a opinião dela, mas isso não saía dali. Hoje sai, hoje é muito importante a opinião da mulher naquilo que o marido vai fazer, porque nós temos um olhar diferenciado. Eu brinco muito que, às vezes, eu vou conversar com meu marido aqui sobre alguma coisa que a gente vai fazer aqui na fazenda, e eu começo a explicar muito, ele fala assim, encurta, porque homem não olha detalhes. Homem já quer fazer o negócio aqui, quer saber o que vai ser aqui na frente, como é que vai ser lá. E nós não, nós gostamos de passar todos os caminhos assim para chegar lá. A gente quer saber o que a gente vai fazer para chegar lá. Então, isso faz uma diferença muito grande, porque você evita muitos erros, sabe? O olhar da mulher, ele vê muitas coisas, porque eles falam que a gente joga praga, né? Você jogou praga lá, aconteceu aquilo que você falou. Mas não é praga, não, gente. É porque, às vezes, a gente está vendo que vai acontecer um negócio errado e acontece, mas não é praga. Você não quer uma coisa ruim para você. Você faz parte daquele negócio. Como você jogou uma praga para acontecer errado? Se você faz parte. Então, assim, a rota do negócio e faz com que ele tenha um melhor resultado. Nós, mulheres, hoje, por estarmos, né, nos destacando aí na produção de alimentos no Brasil, mudando a cultura do Brasil, os jovens de hoje já aceitam melhor que a mulher faz parte daquele negócio. Eu falo que está mudando a cultura, por isso que está tendo muito mais mulher aparecendo.
Porque na época dos antigos, não é que eles eram mal para a mulher, não era maldade, era uma cultura. Você não opina em nada, eu que resolvo tudo. Mas a mulher resolvia. Meu afilhado falou que eles saíram para distribuir uns presentes, levou porco e leitoa. A fazenda, porco e leitoa não, porco e galinha. A fazenda que era a mulher que mandava, eles deixavam a galinha de presente. E onde era o homem que mandava, deixava um porco. Aí eu falei para ele, antes dele acabar de contar, eu falei assim, faltou galinha pra caramba, né? Ele falou, então, faltou. Porque às vezes o homem falava assim, eu quero porco. O que você acha, mulher? Quero galinha. Não, a mulher quer galinha, é mais fácil dela mexer e tal, então ficava galinha. Então, na verdade, a gente sempre esteve presente, a gente sempre deu opinião dentro dos negócios da família, mas a gente não era protagonista. E hoje, com essa cultura que está mudando aí, por exemplo, hoje, eu não sei vocês, mas, por exemplo, se meu marido chegar aqui agora e ele quiser comer alguma coisa, ele se vira lá na cozinha, arruma, come e pronto. Ele não fica lá sentado me esperando. Antigamente não era assim. Tinha que estar prontinho, pôr na mesa para o marido comer. Não é maldade, não é escravidão, era cultura. Era cultura de vários e vários anos que, graças a Deus, está mudando. Então, nós, mulheres, estamos aí para melhorar tudo isso, junto com vocês, viu, Arthur? É junto, não é separado, não. Eu aqui na nossa propriedade, Com certeza, com a gente é certeza. parceiro, eu e meu marido. Nós somos parceiro, ele faz a parte técnica, por exemplo, assim, a gente estuda junto como que vai comprar, como que vai pagar. Às vezes eu entendo de certos insumos, cultivares, até porque na hora de reclamar eu tenho que saber alguma coisa, né? Ou então de elogiar. Então, mas quem decide mais a parte técnica é ele. E por que que dá certo? Porque eu ouço ele na parte técnica e ele me ouve na gestão. Por exemplo, Perfeito. ele chega para mim e fala assim: É questão como da é que tá afinidade. aí? Tá bom aí? Né? Aí eu falo: bom, peraí, para que você quer? Como é que vai ser feito? Vai gastar que jeito? O resultado para isso que você vai gastar vai demorar? Vai ser rápido? Então aí começa a gestão. Por isso que hoje as mulheres estão se despontando por conta de ter essa visão. Eu falo que nós temos uma visão diferenciada do negócio, qualquer que seja ele. Como eu faço para conciliar tudo isso? Planejamento. Tá, gente? O Perfeito, planejamento do ano, tem o planejamento anual, que nele tem investimento, vida pessoal, como que eu vou, o que eu quero mudar, se aquele dinheiro vai dar para mudar o que eu quero. Isso é o anual. O mensal, o que eu tenho que fazer esse mês para minhas contas estarem todas dentro da cumbuca que dê para pagar, que fique tudo certo. Mensal. Semanal, o que eu tenho para fazer essa semana? Porque se eu for fazer, pôr tudo isso na minha cabeça, aí não dá certo. Então, você vai anual, mensal, semanal e de amanhã. O que eu tenho para fazer amanhã? Então, eu ponho numa agenda o semanal. Na segunda-feira eu leio tudo e vou olhando por dia. Se alguém me liga, por exemplo, assim, vamos pôr live. Alguém me liga e fala assim, você pode fazer uma live quinta-feira? Eu falo, 1 minuto, por favor. Porque eu não faço questão de ter na cabeça, porque eu tenho onde está marcado, onde está gravado, onde eu anoto. Então, aí eu vou lá, respondo, falo, não, tá horário, posso. Aí entrou mais uma coisa lá no meu planejamento semanal. Mas o de amanhã, por exemplo, hoje, eu sei que tudo que vai acontecer hoje, que eu preciso estar presente, que eu preciso participar, que eu tenha que fazer. Hoje eu sei. Eu não estou preocupada com amanhã. Eu sei que eu tenho coisas amanhã para fazer. Então, o de amanhã é de amanhã. Vai ficar separado. Para quê? Porque eu levanto cedo,
Primeira coisa que eu faço, eu vou dar uma volta na fazenda, falar nisso, eu fiz umas fotos lindas hoje, antes do sol nascer, muito bonita, ainda nem pus na rede social, porque eu precisei ir lá na cidade buscar um recebidos. Aí, eu volto para casa, depois de dar essa volta aqui, que eu gosto de fazer essa caminhada de manhã, eu volto, aí eu ajeito minha casa, eu que faço o trabalho da casa. Aí eu já deixo mais ou menos o almoço preparado de manhã, porque se acontecer alguma coisa e eu tiver que fazer alguma outra coisa, já está mais ou menos ali preparado. E a rede social é assim, até 10h30, 11 horas, eu mexo na rede social. Aí é hora do almoço. E aí é que vem o negócio. Na hora do almoço, todo mundo está disponível, né? E aí quer conversar. E aí as pessoas que me mandam no privado, eu converso. Quando é coisa de grupo, não. Mas no privado eu converso, atendo telefone, mas vou fazendo almoço também. E é eu que cuido de tudo isso. Lavo roupa, põe na máquina, essas coisas todas. Mas tudo isso, gente, é possível porque nós somos mulheres, tá? E foi nos dado a missão de ser mãe, que é a mais importante do mundo. Nós somos as mulheres que temos essa missão que Deus nos deu, que é a mais importante. Se a gente é capaz de dar vida às pessoas, a gente não é capaz de cuidar de tudo isso? Somos sim, só que você tem que planejar. Planejar para que você dê conta de fazer tudo isso. E também isso vai para a empresa, viu? Sua empresa, Perfeito, com um bom Sônia. planejamento, você é muito melhor na gestão. Perfeito, perfeito. Rita, Arthur, rapidinho aqui. Então, se a gente for verificar desde o início da história da Sônia até agora, todas as falas dela, o que a gente leva de lição? Você tem que fazer a gestão, você tem que planejar, você não pode dar um passo maior do que a perna, você tem que conhecer essa propriedade, conhecer o mercado ao redor, que aí sua propriedade, não importa o tamanho, ela tem condições de se sobressair, condições de produzir. Então, eu acho que é o olhar que a gente que está ligado com os secretários a todos os níveis, municipal, estadual, é a gente verificar o que a gente pode, nessa linha de toda essa explicação da experiência da Sônia, incorporar as políticas públicas do nosso Estado. É assim, ver o que está sendo feito em relação a isso, certo? Porque se deu certo no Goiás, tem que dar certo no Maranhão. Essa é a coisa, você tem que copiar de onde está dando certo, entendeu? E aí, olha, nós estamos com 48 minutos de live, nós temos 12 minutos, então cada um fala um pouquinho para a gente poder encerrar com os 59 minutos. Eu só queria fazer um comentário aqui sobre a importância da Sônia Bonato aqui, pelo convite que tu fez, Rita. A Sônia, não é à toa, Sônia, que pelo teu perfil, como tu te apresentou, a tua forma de falar, a interação, não é à toa que a Sônia é a embaixadora aí do quinto, não é isso, Sônia? Esse próximo é o 5º Prêmio Mulheres do Agro, tá? No ano de 2018, o Congresso, desculpa, no ano de 2018 você foi premiada, né, como na categoria de Mulheres do Agro nos pequenos empreendimentos, pequenas propriedades, tá? E quando chega na versão agora, na 5ª versão, que é 2020, você está sendo colocado aqui como a mulher brasileira, a voz global, ou seja, como fosse a vereadora do agro, como está sendo apresentado aqui. Então, toda essa premiação que você está tendo, que você está sendo reconhecido, é em virtude do seu perfil. Então, você é uma referência como gestão de pequenos empreendimentos, mas uma referência como mulher gestora de propriedades da agricultura familiar. Isso é muito interessante. E é o seu posicionamento, a sua forma, a sua compreensão, tá? Eu sempre resgato uma palavra que para mim, no serviço de extensão, é fundamental, e você reafirmou isso em vários momentos. Conhecimento. É o conhecimento que te liberta, é o conhecimento que faz você crescer. Principalmente no momento quando você é gestora de um empreendimento rural. Então, é o conhecimento para produzir, é o conhecimento para negociar, é o conhecimento para se viver melhor. Aí isso é muito importante.
E a sua presença nesse ambiente aqui, promovido pela FAMEM, aí na frente a Rita, nesse espaço, para a gente é fundamental. Ou seja, isso, acima de tudo, Rita, é algo que tem que ser implícito, tem que vir das pessoas que fazem a agricultura familiar, das pessoas que estão na gestão desse empreendimento. Esse é o grande desafio que o serviço de assistência tem. O serviço de assistência técnica não pode só levar o conhecimento técnico, mas despertar o espírito da gestão, empreendedor, o espírito inovador nesses processos. Eu acho que isso é fundamental. E a Sônia tem essas premiações, não é à toa, porque realmente ela merece isso nesses ambientes, tá? Ela é um destaque para todos nós. É isso. Obrigada. Obrigada. Leda, tu poderia fazer tuas considerações, aí no final a Sônia faz a resposta aí de vocês dois. Rita, eu acho que eu já inicio me despedindo, né? Agradecendo pela oportunidade, porque já tem um pouquinho de tempo, né? Todos vão falar. Gratidão mesmo, viu, Sônia, Rita, Arthur, pela partilha na manhã de hoje, né? Gratidão também pelas pessoas que estão nos acompanhando aqui na live, né? Tem vários colegas que trabalham também no governo do estado com essa questão da gestão social, na gestão financeira dos empreendimentos rurais da agricultura familiar. A gente tem tentado, como tu colocaste, Sônia, não é uma ação de gestão de resultado a curto prazo, né? A gente tem o entendimento que para esse sucesso, para essa gestão de resultado ela acontecer, ela precisa ser maturada, ela precisa iniciar e ter um início, meio e fim, né? E dar continuidade, né? A gente entende que o planejamento, a tua fala de hoje, acho que para o meu encerramento aqui, né? Agradecendo a todos, agradecendo a Rita, a família na pessoa de Rita, né? A Arthur, representando aqui a GERP, né? Onde a gente sauda tanto o secretário Júlio, que não pôde estar presente, mas deve estar acompanhando, a presidenta Loruana, que é a presidenta da GERP, o presidente Eric, né, Rita, que nos cedeu aqui o espaço para a gente estar dialogando. Então, é muito importante a FAMEM ter esse entendimento que a gente precisa estar dialogando na agricultura familiar em todas as bases, porque o que está chegando aqui hoje está aberto para os 217 municípios do estado, então são vários gestores públicos assistindo a live, vários agricultores familiares e representantes do sindicato. Então, a palavra de ordem hoje, realmente, gestão rural é um dever de casa urgente. Planejamento é essencial para qualquer empreendimento, né, para qualquer atividade, seja do pequeno, do médio, do grande agricultor, né? Então, a gente vai levar isso com muito carinho, Sônia, a gente fica muito contente de ter podido hoje compartilhar contigo a tua experiência, te conhecer e levar isso hoje para o Maranhão, né? Então, a gente te agradece muito pela oportunidade e eu estou muito contente, viu, com essa troca aqui hoje, com essa partilha. Vamos continuar juntos aí, no conhecimento e no planejamento, né, para ajudar aqui todos os estados, né, Maranhão, Goiás. Muito obrigada. E Sônia, você vai ficar com uns 5 minutos aí no máximo para poder se despedir, para a gente poder fechar aquele tempo, para poder depois eu baixar o vídeo da live e passar para vocês. Tá bom. Bom, primeiro eu agradeço vocês pelo convite. Eu estou muito feliz de poder ser útil, eu fico emocionada, esse é meu intuito de trabalhar, dividir com as pessoas para que elas multipliquem. Eu sempre falo isso, você tem que dividir para poder multiplicar, né? Quanto mais você divide o que você sabe, mais será multiplicado. E eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês as experiências da minha vida, no que eu pude obter bons resultados dentro da nossa propriedade. Eu espero que cada um com a sua realidade, né? Porque as realidades são diferentes. Como você mesma disse, aí vocês têm as cultivares diferentes aqui de Goiás, os empreendimentos que é feito, aí no Maranhão é diferente, mas a forma de trabalhar é a mesma, tá? Não importa o que você vai produzir. O importante é que você esteja com aquela palavra aqui na mente: eu quero vencer. Eu posso trabalhar com qualidade e ter bons resultados. Mas para isso, você tem que se dedicar, se planejar
estudar. Eu estudo sempre, tá, gente? Eu levanto e eu leio, porque eu acordo muito cedo. Eu vou ler. De primeiro eu ia dar bom dia. Eu levantava e ia dar bom dia. Não, hoje eu leio. Eu vou buscar as informações atualizadas para mim saber o que eu tenho que fazer naquele dia, se não mudou alguma coisa, né? Você estando atualizado, você pode mudar antes de fazer. Ou então você faz, não sabe que mudou, aí você tem que refazer. Então, primeira coisa, buscar as informações corretas em sites idôneos, procurar conhecimento, fazer um bom planejamento e trazer a sua gestão na ponta do lápis real. Não minta para você mesmo, tá? Não vai lá contar que você conseguiu produzir 50 gastando 5, se você gastou 15. Não adianta. Isso aí não é real. Você vai estar enganando a você mesmo. Então, sempre ter na ponta do lápis o real custo da sua mercadoria, do que você vai produzir. Eu falo que quando a gente herdou lá em São Paulo, era 11 hectares. Imagina hoje você em São Paulo com 11 hectares produzindo. Hoje, se a gente estivesse lá, a gente não ia vir embora para cá, porque as tecnologias mudaram tanto que em 11 hectares você produz muita coisa. Muita coisa. Então, eu falo que hoje não importa o tamanho da sua propriedade. Busque conhecimentos, busque as tecnologias, a ajuda de profissionais que eles estão aí para ajudar a gente a crescer e a melhorar tudo isso e ser um ótimo produtor rural, que é o que nós sabemos fazer com muito orgulho aqui no nosso país. E esses 160 anos de mapa aí vem só para somar e trazer para nós melhores condições. Não esquecer que nós somos os que mais preserva no mundo. Todo produtor rural é preservador da natureza por vontade própria ou por livre e espontânea pressão, porque as leis estão aí para nos multar. Então, você tem que preservar sim, porque você precisa da natureza para produzir. Agradeço muito, gente. E qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, pode me procurar, que eu estou aqui para ajudar, para dividir com vocês um pouco que eu sei, o pouco que eu consegui resultados aqui na nossa propriedade. Muito obrigada. Arthur, vou te dar o prazo de 30 segundos para tu te despedir. Porque tu é homem. Eita, agora... Isso é só para fazer... Tá bom, obrigado. Mas eu, de certa forma, eu só tenho a agradecer a presença da Sônia, tá? Sônia, para a gente, como eu já tinha colocado, é muito interessante a tua fala, a tua vida, a tua experiência, o teu projeto de vida, tá? Isso serve de referência, como digo. Nós temos hoje um público muito grande, tá? O Serviço de Assistência Técnica no Estado do Maranhão atendem várias famílias que estão naquela situação de pobreza extrema. E antes da gente chegar no nível realmente de negócio rural, primeiramente a gente tem que garantir qualidade de vida. E qualidade de vida, quando eu falo, é aquela questão da garantia da segurança alimentar, alimento com quantidade e qualidade regular. Superado isso, o serviço de ATE não deve parar, deve continuar para chegar no nível realmente de negócio, geração de excedente. Sim. Isso é possível? Mas só que isso é uma visão de médio e longo prazo. Isso não é algo imediato. E você dá exemplo disso. 25 anos não é pouco. Então, você aprendeu muito e não é à toa que tem toda essa referência hoje como uma empreendedora, como da agricultura familiar no Brasil, tá? E é isso que Pois é, agora o nosso tempo aqui está acabando. Eu queria agradecer à Federação por estar sempre dando esse espaço para a gente trazer esses assuntos da agricultura, da pecuária e do meio ambiente. E, Sônia, brevemente a gente vai se organizar para ter um outro bate-papo para você mostrar também a parte do meio ambiente que você já recuperou as nascentes aí na sua propriedade. E muito obrigada ao presidente Érico aqui da Federação, obrigada à SAF e à GERP por ter liberado os profissionais para esse bate-papo. Muito obrigada, Sônia, e um bom dia para todos. Tchau. Tchau, obrigada, gente, pelo convite.